Tribo Primitiva capítulo 86. Esmaltado na manhã seguinte, Mufeng foi verificar a situação na tribo. O banheiro havia sido construído e estava pronto para uso. Para evitar que os membros do clã se confundissem, ele ergueu um bambu ao lado do banheiro masculino e 2 bambus ao lado do banheiro feminino, e ordenou que lhe o notificasse. Então ele voltou para ver como a cerâmica estava seca. Antes de chegar na caverna, ele viu Bai Fan trotando e gritando para ele: Irmão Mufeng, irmão Mufeng. O que há de errado? Mufeng ficou surpreso. Qual é o problema? Caninos Brancos estava ofegante, e vendo o peito de Bolan subir e descer, seu lindo rosto corado, sua boca caída e ela finalmente abaixou a cabeça e perguntou: Isso? Como eu uso o banheiro? Mufeng apenas sentiu que ele tinha ouvido errado. Sua cabeça estava um pouco atordoada. E então ele olhou para Caninos Brancos com um olhar estranho, e descobriu que ela estava muito envergonhada. Mufeng só sentiu que sua cabeça era grande e não olhou para ninguém da esquerda e da direita. Ele rapidamente desenhou 2 covas no chão, depois ficou em cima uma a uma, e disse rapidamente: Só assim, pise em um pé e agache-se, eu não preciso te ensinar o resto. Sim. Os dentes brancos pareciam um mosquito, seu lindo rosto corou, e ela fugiu como se estivesse fugindo. O próprio Mufeng sentiu uma sensação de vergonha. Que diabos, eu ensino as mulheres a usar o banheiro e o que fazer. Tucal está de volta a Tucão, e o que deve ser feito ainda está por ser feito. Virou cuidadosamente a cerâmica e ela já estava seca à sombra, e estimava-se que poderia ser colocada no forno depois de ser deixada ao sol por mais um dia e meio. Ele levemente tentou tocá-lo com a mão. É 1 dia ou 2 da manhã do que eu esperava. Parece que o ar nesta caverna está relativamente seco, e a cerâmica vai secar em breve. Mufeng disse a si mesmo: parece que é necessário um pouco de esmalte, caso contrário, a cerâmica queimada não terá pele. Suave e fácil de descascar. Ele pensou um pouco sobre o conhecimento ensinado por seu mestre quando ensinou a fazer cerâmica. Todos os tipos de esmaltes de alta qualidade e todos os tipos de métodos de vitrificação. Mas um dos esmaltes mais simples também é o mais fácil de obter: cinzas de plantas. E o mestre também lhe disse que o esmalte de cinzas da vegetação também é dividido em alto e baixo. A massa cinzenta é esbranquiçada e parece pior em leveza. A matéria cinzenta é cinza ou mesmo cinza escuro. A sensação é melhor quando você sente uma espécie de pó de pedra em suas mãos. Outras coisas podem não ser fáceis de encontrar para ele, mas as cinzas não podem ser mais simples. Bai acabou de coletar as cinzas e espalhar os galinheiros, e ainda sobrou muito. Mufeng foi diretamente para Caninos Brancos e pediu que as cinzas voltassem para lidar com isso sozinho. O esmalte da peneira é o mesmo que amassar o solo, é melhor estar bem. Mufeng primeiro derramou uma pilha de cinzas no chão, pegou um pedaço de bambu e bateu levemente nas cinzas, para que as cinzas afundassem firmemente no fundo, com uma camada de cinzas flutuantes no topo. O vento soprava suavemente, deixando as cinzas flutuantes voarem, e a poeira estava por toda parte. Bai Fang dançou com as 2 mãos, seu lindo rosto estava cheio de perplexidade. Irmã Mufeng, o que você está fazendo? Mufeng disse se desculpando: Desculpe, você descobrirá mais tarde. Como ele disse, ele pegou as fatias de bambu e gentilmente raspou as grandes partículas restantes de massa cinzenta na superfície cinzenta. A massa cinzenta restante parecia muito boa. À primeira vista, parece farinha cinzenta finamente moída. Ele pegou a gaze antes e colocou a cinza na gaze novamente, peneirando aos poucos, e finalmente conseguiu uma pequena pilha de cinzas de plantas extremamente finas. Olhando para a cor cinza claro e começando com a precipitação das cinzas das plantas, Mufeng sentiu: ok, eu só posso escolher os generais dos coxos, são os bens de primeira classe nas cinzas das plantas. Aleijado, general? Bai estava confuso, piscando em seus grandes olhos. Irmão Mufeng, do que você está falando? Nada. Mufeng disse com um sorriso: esses cinzas são úteis. Qual uso? Canino Branco ficou ainda mais curioso. Vou usar para fazer esmalte e colocar nestas cerâmicas. Assim a cerâmica vai ficar bem brilhosa e fácil de usar. Baia ficou atordoado por um momento e não entendeu do que Mufeng estava falando. Mufeng olhou para ela com interesse, mas com um olhar atordoado, não pôde deixar de rir. Balançou a cabeça e continuou o trabalho em suas mãos.
O método de envidraçamento de cinzas de plantas e madeira existe desde os tempos antigos. A proporção de cinzas e água é diferente, e a cor da cerâmica será diferente, como cinza esfumaçado, cor da tinta, verde escuro e assim por diante. A coisa mais famosa que Mu Feng já ouviu falar é 51 graus Gray. Mas mesmo sabendo dessas coisas, ele era realmente um monge que se casou no meio do caminho, e ele realmente não era bom nisso. Felizmente, seus requisitos não são altos, desde que a cerâmica possa ser usada. Quanto à cor que pode ser queimada, depende da vontade de Deus. Como a peneira era muita cinza, Mu Feng não era uma pessoa mesquinha, e ele estava preocupado que o esmalte da cerâmica não afetasse a qualidade. Então ele mexeu diretamente de uma maneira lamacenta. Depois de misturar por muito tempo, senti que estava realmente mais espesso, então tive que adicionar água e continuar mexendo. Inesperadamente, suas ações pareciam muito significativas para caninos brancos. Ela observou Mu Feng murmurando sem clareza, adicionando água e fazendo gestos. Por um tempo, ela estava preocupada com Mu Feng. Ela franziu a testa ligeiramente, e seus lindos olhos grandes estavam cheios de angústia. Mas Mu Feng não percebeu isso. Ele segurava uma pequena cerâmica que já estava sombreada, e gentilmente a colocou no jarro de pedra. Depois de olhar para ele, o esmalte estava relativamente uniforme. Perfeito. Mu Feng sorriu, abre o forno. Tribo Primitiva capítulo 87. Arqueiros têm muito o que fazer. A queima do forno é um trabalho técnico, bem como um trabalho físico. Porque demora 1 ou 2 dias para abrir o forno, ou até 10 dias ou um mês. Felizmente, Mu Feng estava apenas tentando desta vez. Ele fez apenas 1 dúzia de peças do tamanho. O grande não é do tamanho de um lavatório, e o pequeno é apenas do tamanho de uma tigela de arroz. Segundo sua estimativa, levaria quase 3 dias. Mas ele basicamente teve que ficar aqui por esses 3 dias para evitar acidentes. Afinal, ele é o único que pode fazer cerâmica no clã inferior. Mas desde que a cerâmica seja feita com sucesso pela primeira vez, você pode deixá-los ir para Liu Baiya no futuro. Como Mu Feng não podia sair facilmente, Minglong escolheu a prática de arco e flecha da equipe de caça perto de Mu Feng. Desta forma, é conveniente para Mu Feng guardar a caverna enquanto os instrui a praticar flechas. Não só isso, a fim de manter sua promessa, Mu Feng também moveu todos os fabricantes de arcos para fazer 3 arcos para Anshu e os outros. Há um fogo de carvão na caverna, que dura muito tempo, então você só precisa olhar para ele de vez em quando. Para praticar flechas, você só precisa da orientação da boca e da boca de Mu Feng. Então o verdadeiro esforço é fazer o arco. Originalmente, Mu Feng já havia dado a Liu Minglong uma explicação detalhada de como fazer o arco de 3 peças, mas não importa como ele explicasse, eles não entendiam como juntar os 3 pedaços de bambu. Relutantemente, Mu Feng teve que fazer isso sozinho. O arco de 3 peças é diferente do arco de 2 peças, que é simples, um grosso e outro fino. O requisito é de 2 comprimentos e um curto. Entre eles, os 2 comprimentos são um duro e outro macio. Os chamados 2 comprimentos significam que existem 2 pedaços de bambu que precisam ter o mesmo comprimento, e um curto é um pedaço de bambu que é colocado entre os 2 comprimentos para fazer uma camada intermediária. Quanto a um duro e um macio nos 2 comprimentos, as fatias de bambu que precisam ser colocadas na camada interna são relativamente grossas. Quando as fatias de bambu são assadas, apenas as extremidades são assadas suavemente, e a parte do meio é normal. A camada mais externa das fatias de bambu é relativamente fina, e o todo é macio, para que possa ser dobrado para encaixar as fatias de bambu internas com uma fatia curta no meio. Esses requisitos Mu Feng são mais complicados de dizer, e há mais pontos para prestar atenção quando eles são feitos. Não é à toa que Liu e Minglong ficaram confusos quando ouviram. Este ainda é o caso de Mu Feng falar pessoalmente com outras pessoas, como Shang Ning, antes que ele tenha ouvido falar desses detalhes. Querendo fazer um arco de 2 peças ou até mesmo de 3 peças, temo que seja uma fantasia. A espessura de uma folha de bambu dura e macia é relativamente uniforme, mas a folha de bambu curta no meio requer um arco muito estreito para o exterior, o que requer habilidade extremamente alta e precisão do vento da madeira. Este pedaço de bambu sozinho era um desperdício de 6 pedaços de Mu Feng. Isso ainda está na premissa de ter uma régua e um plano.
Sem isso, temo que mesmo Mu Feng não possa fazer isso. Felizmente, o Kung Fu não foi em vão. As 3 fatias de bambu estavam prontas para serem assadas, e a moldura foi esculpida de um lado. Então ele se sentou ao lado, o velho babaca observando o homem do clã praticando flechas. No momento, há apenas cerca de 40 pessoas na equipe de caça, e outras 10 pessoas foram enviadas por Ming Long para caçar. Porque eles dominam as habilidades de pesca, existem armadilhas para ovelhas não muito longe da tribo. Agora, a equipe de caça só precisa enviar algumas pessoas para guardá-lo todos os dias. No meio, sob a instrução de Mu Feng, Ming Long levou as pessoas a cavar armadilhas do outro lado e capturou muitas ovelhas selvagens. A alimentação diária da tribo inclui ovelhas, peixes e, ocasionalmente, ovos cozidos, abate de porcos, abate de frangos e outros alimentos são adicionados. Com a adição de vegetais como brotos de bambu, bolsa de pastor, cogumelos e agrião, a comida para o povo da tribo é bastante abundante. Com exceção do javali, que mata um e menos um, outras ovelhas e galinhas, além de servirem à tribo, aumentam a cada 2 ou 3 a cada dia. É por isso que Mu Feng pode começar a treinar arqueiros com confiança. Estou com o estômago cheio e ainda tenho comida sobrando. Claro que tenho que me fortalecer. Atualmente, 40 pessoas estão divididas em 4 grupos, e cada grupo está de pé lado a lado com um arco e flecha, e uma simples pilha de touraça erguida a 30 metros deles. Isso também foi feito durante a noite por Mu Feng puxando Ming Long e Liu, e acabou sendo útil agora. Mais de uma dúzia de pessoas estavam em fila. Seguindo a ordem de arroz de Ming Long, o som switch era interminável, e o som era obviamente mais rápido e mais lento. Quanto às 2 ou 3 flechas que acertam o alvo, muito menos a que acerta o alvo. Depois de um tiro, Ming Long olhou para Mu Feng, chefe guerreiro, como você acha que eles atiraram? Todos ficaram nervosos subconscientemente. Mu Feng riu e balançou a cabeça. Vocês estão todos em contato com arcos e flechas pela primeira vez. É normal ser impreciso. Isso tem muito a ver com ser inexperiente. Mas lembre-se dos fundamentos do arco e flecha que ensinei ontem. Ao segurar o arco com a mão esquerda, o lado esquerdo está na frente, e a mão direita segurando o arco está na frente do ombro direito. A distância entre os 2 pés deve ser aberto. Você precisa ter seus olhos, flechas e alvo na linha. Como ele disse, Mu Feng pegou um arco e fez uma demonstração. Depois de abrir o arco, mantenha as mãos firmes e respire suavemente. Depois de ver o alvo, levante um pouco e atire. Sua. A flecha de bambu caiu em resposta ao som, atingindo o alvo. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas. Mu Feng olhou para a flecha que foi disparada um pouco do alvo à distância e ficou muito envergonhado. A distância de 30 metros ainda é um pouco torta. Se essa técnica for colocada na vida anterior, temo que seja pulverizada até a morte pelo meu próprio treinador. Os membros da equipe de caça que receberam a correção de Mu Feng pareciam ser capazes de acertar 5 ou 6 flechas nas próximas ondas com 10 flechas, e 2 delas até atingiram o 6º anel. Você sabe, este é apenas o começo da prática, e já teve um efeito tão bom. Parece que o exército de arqueiros tem muito o que fazer. Mu Feng disse secretamente. Tribo Primitiva Capítulo 88. O primeiro arqueiro da tribo. Depois que a equipe de caça disparar seus arcos e flechas em cada rodada, Mu Feng se apresentará para guiá-lo e, depois de apontar as deficiências, ele demonstrará pelo caminho. Assim, durante 3 dias, os membros da equipe de caça praticaram flechas o tempo todo. Por causa da orientação do famoso professor Mu Feng, suas habilidades de tiro com arco também estão aumentando aos trancos e barrancos. No final, cada rodada de tiro com arco pode acertar o alvo, e todos eles são 6 anéis ou mais. Depois de várias rodadas de tiro com arco foram os resultados, Ming Long não pôde deixar de se sentir orgulhoso e olhou para Mu Feng com um sorriso. Chefe guerreiro, olhe, podemos realmente acertar o alvo. Insuficiente. Mu Feng balançou a cabeça e disse levemente. Insuficiente. Todos ficaram surpresos, incluindo Ming Long e Liu. Mu Feng levantou-se e disse, todos vocês estão praticando alvos que ainda estão lá, mas há realmente inimigos ou presas. Quem ficaria lá estupidamente e deixaria você atirar flechas? Ele olhou em volta por uma semana e perguntou,
O que você deve fazer se alguém quiser cortar você com uma faca de osso e você não tiver uma arma? Alguém subconscientemente disse, Dodge. Alguém disse, corra. Mingguang olhou para os dois homens ferozmente, e então deu a Mufeng um olhar vazio. Ele sorriu e disse, então os outros sabem que você vai atirar nele com uma flecha. Ele também vai se esconder e fugir? Agora parei de perguntar a todos. Mingguang não pôde deixar de perguntar, chefe guerreiro, já que as pessoas podem se esconder, não poderíamos atirar, então por que você nos deixa praticar flechas? Não foi baleado. Mufeng balançou a cabeça e sorriu. Isso não é Kung Fu suficiente para praticar em casa. Como ele disse que ele havia pescado os 3 arcos que haviam sido feitos de anchu, e pegou uma flecha de penas que havia sido amarrada com penas e a segurou em uma mão. Ao mesmo tempo, a outra mão pegou um tubo de bambu que estava cortado ao lado dele e o jogou diretamente para fora. Sem esperar que todos reagissem, Mufeng flexionou seu arco e esticou as cordas no momento em que jogou fora o tubo de bambu, apertou os olhos e encostou-se na corda do arco. Interrompeu apressadamente o processo de queda do tubo de bambu e gritou, vá. A flecha de bambu saiu, o som switch não foi cortado, e houve outro pihop, a ponta da flecha perfurou o tubo de bambu diretamente no ar. Como resultado, o tubo de bambu foi dividido em pedaços de bambu, que foram espalhados no chão um após o outro. Mingguang respirou fundo e ficou surpreso demais para falar. Mingguang ainda é assim, sem mencionar as pessoas de outras equipes de caça. O único dente branco do lado parecia natural, como se Mufeng não ficasse surpreso, não importa o que Mufeng fizesse. Havia ainda mais expectativa em seus olhos quando ela olhou para Mufeng. Independentemente do choque ao seu redor, Mufeng devolveu a flecha para Anshu, sorriu e disse, agora eu sei o quão eficaz é o seu treinamento. Só então Mingguang reagiu, corou e gritou em sua garganta. Apresse-se e pratique flechas para mim. Deixe o chefe guerreiro nos ensinar este método de tiro com arco quando terminarmos. Sim. Todos na equipe de caça lamentaram, deixando de lado a complacência anterior, e começaram a praticar flechas a sério. Eles naturalmente entenderam que o chefe guerreiro definitivamente não iria ensiná-los isso antes de acertar o alvo. Vendo isso, Mufeng finalmente deu um suspiro de alívio. Em 3 dias, ele testemunhou o esforço e o progresso da equipe de caça e também ficou muito satisfeito. Mas ele também sabe que a tribo é muito fraca e deve usar a velocidade mais rápida para se fortalecer, de modo a sobreviver no ambiente hostil ao redor. Então, quando ele os viu esquecendo porque acertaram no alvo, ficou mais preocupado. Felizmente, ele descobriu esse problema a tempo, e as habilidades que ela praticou arduamente no Arrow Club em sua vida anterior não caíram. Só então a habilidade de atirar em frisbee os chocou. O mais importante é que ele usa um arco de 3 peças, que não é comparável em força e velocidade às outras 2 flechas. Quando Anshu pegou a flecha, seus olhos queimaram e ele gritou com voz grave, chefe guerreiro, eu quero aprender. Mufeng congelou por um momento, você quer aprender isso? Sim. Anshu assentiu pesadamente. Eu também quero ser capaz de ter arco e flecha soberbo como você, e proteger a tribo no futuro. Mufeng pensou por um tempo. Mingguang e Li uma vez disseram a si mesmos que Anshu era uma pessoa confiável e foi treinado como líder de tribo no futuro. Além disso, Mufeng sentiu que Anshu era realmente bom através de observações nos últimos dias. Ele acenou com a cabeça e disse, ok, deixe-me ver suas habilidades de tiro com arco. A excitação apareceu no rosto de Anshu, mas ele imediatamente a pressionou. Ele respirou fundo, flexionou o arco e colocou uma flecha, virou e atirou em um alvo de flecha, acertando o coração vermelho. Mufeng assentiu e apontou para uma árvore não muito distante. Você viu os galhos próximos a essa árvore? Experimente. Esse galho tem a espessura de um braço, que é muito menor que o alvo. Anshu assentiu e não disse uma palavra. Ele atirou sua flecha novamente, mas ainda atirou. Os olhos de Mufeng se iluminaram e ele disse interiormente, a tribo vai ter um arqueiro mágico tão cedo. Ótimo. Mas seu rosto não mostrou a menor diferença, e ele balançou a cabeça e disse, ok, agora você começa a olhar para as folhas daquele galho para ver como ele balança com o vento. Anshu ficou intrigado, olhe para as folhas. Chefe, por que você quer olhar para as folhas? Mufeng sorriu e explicou, a folha é como um alvo em movimento.
O que você deve fazer se quiser atirar nela? Anshu pensou um pouco e disse, claro que quero saber onde estará quando eu atirar uma flecha. Mufeng sorriu e disse, onde estará quando você atirar uma flecha? Agora a árvore fria estava atordoada. Ele olhou para as folhas e franziu a testa e pensou, estava em um lugar quando eu atirei a flecha, mas estava em outro lugar quando a flecha chegou. Estava sempre se movendo. Mufeng ouviu o murmúrio de Anshu, sorriu e acenou com a cabeça sem fazer nenhum som. Ele sabia que o primeiro arqueiro da tribo estava prestes a aparecer. Tribo Primitiva capítulo 89. A primeira cerâmica. A solicitação de Mufeng foi suficiente para Anshu entender, mas não quebrou. Enquanto Anshu quisesse entender, ele faria mais com menos. Com certeza, depois que Anshu pensou sobre isso por um tempo, a luz em seus olhos aumentou gradualmente. Ele não disse uma palavra, franzindo a testa e olhando para a folha que Mufeng estava falando. Ele olhou para ele por um longo tempo, seus olhos sem piscar. Irmão Mufeng? Baia perguntou em voz baixa, com dúvidas no rosto de Kiao. O que ele está fazendo parado ali estupidamente? Silêncio. Mufeng fez um gesto silencioso e sorriu. Apenas espere e veja. Com certeza, não muito tempo depois, Anshu respirou fundo, pegou o arco, acertou a flecha, semicerrou os olhos, ergueu lentamente o arco e atirou uma flecha para a folha. Não surpreendentemente, a flecha passou direto pela folha. Chocado em todos os lugares. Árvore fria. Anshu pode ser tão poderoso. Todos ficaram chocados com a técnica de tiro com arco de Anshu. Por outro lado, Anshu não fez nenhum som neste momento, mas franziu a testa no lugar, pensando com cuidado, obviamente lembrando da sensação da flecha agora. Sim. Mufeng sorriu e levantou a mão para sinalizar a todos que parassem de fazer barulho e deixassem Anshu sentir por si mesmo. Todos não se atreveram a aparecer imediatamente. Depois de um longo tempo, Anshu respeitosamente largou seu arco e flecha e saudou com um joelho e uma mão. Obrigado ao chefe por sua orientação. Mufeng acenou com a mão. Ok, levante-se. Bom entendido. Anshu se levantou e disse severamente. Mas eu ainda não consigo atirar flechas como chefe guerreiro. Mufeng sorriu. Não se preocupe neste momento. Agora que você dominou o truque, você pode praticar mais e mais rápido. Sim. Anshu assentiu solenemente. As pessoas ao seu redor lançaram seus olhares de admiração para Anshu e, ao mesmo tempo, ficaram cada vez mais impressionados com Mufeng. Agora mesmo, a árvore fria estava quase lá com eles. Depois de uma ou duas palavras de orientação do chefe guerreiro, agora ele pode lançar flechas para as folhas balançando. Ele pode atirar em folhas. Isso significa que ele também pode atirar em pássaros. E tudo isso é só porque o chefe guerreiro disse algumas palavras. A tribo sempre admirou os fortes, o que não tem nada a ver com idade. Especialmente a mão de arco e flecha do chefe guerreiro agora está claramente muito acima da árvore fria. Como isso pode não deixá-los maravilhados? Bem, todo mundo já viu. Enquanto praticarmos bem e pudermos definir o alvo, o chefe guerreiro nos ensinará, e então seremos como uma árvore fria. Mingguan gritou na hora certa. Sem falar que, depois de seus gritos, o moral já alto dos soldados da equipe de caça se elevou novamente, gritando rápido, rápido e corra para praticar primeiro. Aqui Mufeng finalmente ficou livre para sentar no chão e descansar um pouco, e então adicionou um pouco de carvão na caverna. Ele estimou que o fogo do carvão quase poderia ser extinto para obter cerâmica depois de queimada. Através dos pequenos buracos deixados especialmente na caverna, você pode ver que a cerâmica dentro queimou quase da mesma cor da chama. Ele estimou que o esmalte e a argila também deveriam ser oxidados, e o revestimento também deveria ser revestido. Então o fogo de carvão foi parado e esperou que a temperatura da caverna esfriasse. Então pegou a pá e abriu a porta da caverna para revelar a cerâmica dentro. Venha. Para a surpresa de Mufeng, 3 das 18 cerâmicas foram queimadas. Todas elas eram pequenas tigelas muito finas. Ele mergulhou cuidadosamente o suporte de bambu verde preparado na água para prender a cerâmica, e ainda houve um som de boom dos clipes de bambu. Ele tirou as cerâmicas uma a uma e olhou para ela cuidadosamente enquanto esfriava. As 15 peças de cerâmica são todas de boa aparência, com textura uniforme, de cor preta escura e avermelhada, e a superfície é coberta com uma camada de esmalte preto e cinza.
Embora não seja um artefato famoso, é de grande importância para a tribo Jiang, pois este é o primeiro lote de cerâmica da tribo. Está feito. Mufeng sorriu e riu. Baifang, que estava assistindo ao lado, observou o comportamento de Mufeng e não pôde deixar de perguntar: por que você está tão feliz? Mufeng sorriu e disse: a cerâmica já foi feita e não teremos que usar um recipiente pesado como um jarro de pedra no futuro. Sério? Baifang estava ansioso por isso. Eu quero tentar também. Mufeng sorriu e disse: claro que você pode, apenas espere. Não muito longe, Mingguang veio ver como a cerâmica estava indo, mas Mufeng acenou para ela e se recusou a voltar. Seu significado é óbvio: não participe da diversão se você deve fazer seu próprio negócio. Mingguang recuou com raiva. Mufeng esperou à esquerda e à direita e, finalmente, quando ele estendeu a mão para se aproximar da cerâmica e não sentiu calor, ele cuidadosamente prendeu a cerâmica e a colocou em uma jarra de pedra para acelerar o resfriamento. Não há reação exagerada no jarro de pedra, mas a temperatura da água ainda está um pouco alta. Depois de lavá-lo várias vezes, Mufeng pegou uma tigela de cerâmica, colocou-a na mão e bateu 2 vezes, confirmando que o som era o mesmo em sua memória, e então sorriu. Ah, está realmente feito. Ele riu e pegou uma tigela de água com uma tigela de barro, que parecia muito mais leve do que um pote de pedra. Vamos, Baia, você tenta também. Mufeng entregou a tigela de cerâmica para Baia. Os dentes brancos se sustentaram com ambas as mãos e estavam prestes a continuar. Mufeng riu e disse: este não é um pote de pedra, não seja tão problemático. Caninos Brancos pegou e sussurrou: a cerâmica é tão leve, não parece tão trabalhosa. Com surpresa em seu lindo rosto, ela olhou para Mufeng com expectativa. Irmão Mufeng, você pode me dar esta tigela de cerâmica? Sim. Mufeng riu. Este é apenas o primeiro lote de testes feitos. Em breve todos em nossa tribo usarão esta cerâmica leve. Então ele olhou para o pote de barro do tamanho de um lavatório. Venha experimentar este pote de barro. Depois de esfriar a panela com água, ele a segurou delicadamente com as 2 mãos. Isso é incrível aos olhos de Witifang. Por causa do mesmo grande pote de pedra, ela absolutamente não conseguia segurá-lo antes. Este é o pote de barro. Mufeng ficou satisfeito com a reação surpresa de Bailey e riu. Tribo Primitiva Capítulo 90. O banho também deve ser dividido em homens e mulheres. Foi a primeira vez que se fez 15 peças de cerâmica de forma independente. Isso se deveu principalmente ao fato de ele já ter feito isso na vida anterior, e o barro de cerâmica utilizado também era barro amarelo com boa aderência. Excluindo os 3 queimados devido à parede fina, essas 15 cerâmicas são muito boas. A única desvantagem é que essa cor realmente não é lisonjeira, é difícil ser elegante. Felizmente, ninguém se importa com a cor dessas cerâmicas. Todos estão preocupados com a leveza e grande capacidade da cerâmica. Liu e Mingguang, que surgiram em algum momento desconhecido, também pegaram o pote de barro de Baifang, encheram-no com água e o sentiram, e exclamaram: esse recipiente é realmente muito leve e forte. Eu me pergunto se ele pode ser usado para cozinhar sopa como uma panela de pedra. Podemos também usar essas coisas boas no futuro. Mufeng estava de bom humor, e ele não se importava com as 2 pessoas raspando para o trabalho e sorriu. Contanto que você não o deixe cair deliberadamente, ele não apodrecerá facilmente. Quanto ao ensopado e água, não é um problema. Não se preocupe, eu lhe dei o método de fazer cerâmica, e você sabe qual é o material. Quando a tribo terminar por este período de tempo, Mingguang, você levará as pessoas ao rio para cavar cerâmica, e você pode obter grandes quantidades depois que você voltar. Cerâmica é feita. Mingguang ficou animado. Sim. No entanto, Li ouviu o que Mufeng disse. Chefe guerreiro, há mais alguma coisa para fazer na tribo? Sim. Mufeng assentiu. Você cozinhou todas as fatias de bambu em uma panela de pedra há alguns dias. Liu assentiu. Foi cozido e seco, e a irregularidade foi suavizada. As tábuas de bambu verde têm muita água. Fervas em água fervente e depois secas. Em primeiro lugar, elas podem desidratar rapidamente e, em segundo lugar, podem evitar deformações posteriores. Ok. Mufeng assentiu. Eu vou começar a colocar o chão da banheira hoje, e colocar todo o bambu antes que escureça. Então temos outras coisas para fazer. Sim.
Liu assentiu. Então Mufeng levou a cerâmica de volta para sua caverna primeiro, e só então Liu e os outros carregaram as tábuas de bambu para o banho coberto. O solo no chão há muito foi compactado e achatado, e camadas de areia fina ainda são colocadas sobre ele. Mufeng começou a espalhar tábuas de bambu, cambaleando-as horizontal e verticalmente, colocando-as juntas como um piso e batendo-as com um martelo de madeira caseiro de vez em quando. Eles ficaram surpresos ao ver Liu de lado. Eles nunca tinham visto o velho chefe fazer isso antes. Naturalmente eles não sabiam onde os Mufengui aprenderam essas coisas. Mas eles têm certeza que essas coisas feitas por Mufeng são benéficas e inofensivas para a tribo e para eles. Isto é suficiente. De qualquer forma, temo que ele e os outros não consigam pensar em nenhuma razão mais profunda. No início, foi apenas Mufeng que atacou. Depois de poucas reuniões, Liu e as poucas pessoas atrás dele também começaram a ajudar. Seguindo Mufeng para fazer um monte de coisas para frente e para trás, eles podem entender o significado de Mufeng até certo ponto, sabendo que a tábua de bambu precisa ser achatada e, se for irregular, precisa ser derrubada com uma tábua de madeira. Martelo. Algumas pessoas até começam a fazer seu próprio caminho para ver a depressão, e começam a preenchê-la com terra fina de outros lugares. Embora o movimento tenha sido pequeno, Mufeng ficou um pouco surpreso. Parece que a inteligência das pessoas da tribo começou a se civilizar e melhorar. Mufeng pensou. Embora esse sentimento não possa ser comparado ao conforto do velho, é quase o mesmo. Parece que meus esforços finalmente não são em vão. Mufeng pensou, suas expectativas para o futuro um pouco mais ardentes. Chefe guerreiro. Liu olhou para o chão pavimentado e ficou pasmo com a banheira ao redor da parede da piscina. Por que você fez um recipiente tão grande? Recipiente. Mufeng riu sem entender. Isso é chamado de banho. É usado para banho. Este é o banho que você está falando? Sim. Mufeng assentiu. Coloque água quente nele, então muitas pessoas podem tomar banho juntas ao mesmo tempo. É de toda a tribo? Liu perguntou novamente. Bem, mas você não pode lavá-lo por dentro ao mesmo tempo. Estima-se que você consiga vários lotes. Mufeng explicou. Liu começou a murmurar. Quando chegar a hora, deixe Bailes seguir você e Qinja, e eu estarei com Mingguang e Jiang. Mufeng tinha uma linha preta na testa e não pôde deixar de gritar. O banho é o mesmo que o banheiro, e é dividido em homens e mulheres. Oh! Liu percebeu de repente. Mufeng só se sentiu completamente sem palavras. Não muito tempo atrás, ele ainda estava lamentando a civilização da tribo. Ele não esperava fazer uma pergunta tão fraca assim que virou o rosto para longe do tigre. Mas, onde posso conseguir água quente para um banho tão grande? Quanto custa? Mufeng assentiu, e agora Liu fez uma pergunta bastante normal, e ele chegou ao ponto. Isso é realmente um problema. Mufeng pensou por um tempo e disse, agora construa o banho primeiro, depois pegue argila e nivelha, espalhe todas essas lacunas e seque-a naturalmente. Dito isso, ele já descobriu como resolver o problema de ferver a água quente no banho, usando argila para fazer uma panela grande para ferver a água quente. Ei! Mufeng não pôde deixar de rir. É apenas uma caldeira que queima água, não vai me incomodar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.